Bom dia você que me assiste, graças a Deus, depois de 30 dias no Brasil, estou de novo dentro da minha casa. Acabei de chegar e deixando o avião, não tendo quase tempo de parar no aeroporto, muito tumultuado, então chegamos em casa e já estou na minha meditação, mandando o meu primeiro vídeo de volta aos Estados Unidos da América, da nossa meditação. Vamos ler primeira epístola de Pedro, capítulo 1, ou melhor, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então, Pedro, depois de nos falar no capítulo 1, daquela a esperança viva que temos de ter, também falou no capítulo 1 sobre a motivação a viver uma vida santa em todos os nossos dias desta vida. Pedro começa na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele começa no versículo 1 e 2, falando de renúncias e desejos. Coisas que devemos renunciar e o desejo que devemos ter. Mas isso ele só fala depois que nós temos já em nós aquela esperança viva, de sermos cristãos e de entendermos que para sermos cristãos nós precisamos andar numa vida santa todos os dias da nossa vida. Não é alguns momentos, não é alguns segundos, algumas horas ou alguns dias, mas todos os dias. E engraçado que Pedro não fala também que nós devemos ser santos de forma parcial, santo em algumas coisas e não santo em outras coisas, Há aquele ditado: olha, eu procuro ser um crente, mas eu também sou homem, Eu também posso ter esse sentimento por uma mulher ou por outra, eu posso fazer esse negócio dessa forma, de um jeito ou de outro, Eu não preciso também ser santo demais, eu posso viver a vida aqui seguindo a Jesus, porque isso não me levará ao inferno se eu errar aqui ou acolá. Engano teu, o pecado separa o homem de Deus, e então por isso que Pedro afirmou: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou para serem santos, como ele é santo. Então Pedro foi definitivo nisso aí, e não tem desculpa para ninguém viver uma vida dúbia, uma vida onde ele pode fazer algo e não pode fazer algo. Ou ele é santo ou ele não é santo. O próprio Jesus falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não existe desculpa. A palavra de Deus, ela é reta, Ela é como uma espada. Ela corta mesmo, entendeu? E ela tira o pecado do homem, ou ela deixa que o homem viva nos seus pecados, mas fora dos compromissos com Deus e fora da palavra de Deus. Não existe meio termo na palavra de Deus, isso é definitivo. Quem pregar diferente é porque quer agradar ao mundo, e o próprio Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Ou você aborrece um e ama o outro, ou ama o outro e aborrece o outro. Então você tem que definir se você é santo, se você é crente, ou se você não é, senão estará perdendo o teu tempo. Mas Pedro, então, ele começa dizendo sobre renúncias, no capítulo 2 da sua primeira epístola, e ele diz algumas coisas que nós devemos renunciar. Uma delas é a malícia. Às vezes temos o nosso coração muito maldoso, e um coração maldoso é um coração voltado ao diabo, a Satanás, Um coração maldoso, ele tem pensamentos infernais nele, ele deseja o mal para os outros, ele pensa mal dos outros, ele quer mal para os outros sempre, ele está sempre tentando
a fazer maldade com o ser humano, com animais, com a natureza, mas o coração dele não é bom. Se ele estiver cheio de malícia, Deus não pode habitar onde há malícia. Ou você é bom e pertence a Deus e é bom como Deus é bom como o teu Jesus é bom, ou do contrário, você vai viver uma vida maliciosa, uma vida cheia de maldade. Então, Pedro diz, uma das coisas que você tem que fazer é deixar a malícia, né? Deixar de querer satisfazer o seu ego. A malícia produz pensamentos infernais, como desejos sexuais, desejo de adquirir as coisas que pertencem ao outro só para satisfazer o teu ego. Outra coisa que Pedro diz, devemos deixar o engano. Não se iluda achando que você pode enganar nem a Deus, nem a você mesmo e nem os outros por muito tempo. O engano é uma ilusão, é você tentar botar uma máscara no rosto e apresentar ser aquilo que você não é. Você não consegue fazer isso diante de Deus e nem por muito tempo diante dos homens. A máscara irá cair. Então deixe o engano. Quer ser santo? Deixe a malícia e deixe o engano. Viva uma vida real na presença de Deus e na presença dos homens. Pedro também diz para você deixar e eu deixar o fingimento. Não fique manipulando as coisas, dizendo que você é aquilo que não é, porque você, quando olha no espelho, você sabe quem realmente você é, e você tem que estar sempre olhando no espelho da alma e olhando para Jesus Cristo, para que nós possamos refletir em nós a glória dele. Então, vida fingida não faz parte para um crente. Seja aquilo que Deus projetou para você ser. E se você é santo, os outros saberão que você caminha com Deus e Deus caminha em você. Outra coisa que Pedro diz, deixemos a inveja. O que é inveja? É desejar aquilo que o outro tem. É desejar estar num local que pertence ao outro e não a nós. Satanás, ele teve inveja de Deus. Então ele quis usurpar o trono de Deus, ele quis colocar um trono acima do trono de Deus, ele quis a glória de Deus. Isto é inveja e isso destrói as pessoas quando as pessoas têm inveja. A inveja nunca te colocará bem na situação por muito tempo. Você será conhecido como invejoso, como uma pessoa satânica, como uma pessoa que tem o mal dentro de você e que sempre quer o dos outros. Você nunca estará satisfeito com o que você tem. A inveja mata. A inveja destrói lares, famílias, amizades, relacionamentos, empresas. A inveja destrói tudo que pode ser construído com honestidade. Então, fuja da inveja, né? Eu traduzi a palavra inveja, que traduzida, veja, né? É interno. Então, você fica vendo o outro em você. Tudo que você está querendo ser, você fica copiando no outro. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa visão, a nossa mente tem que estar nele. Se você quer ser santo, quer ter uma vida com Deus, fuja da inveja. Outra coisa que Pedro diz para nós deixarmos é a maledicência. Você já notou aquela pessoa que sempre que um nome é dito perto dela, ela tem algo mal a dizer? Sempre que alguém vai elogiar alguém, ela tem algo mal a dizer? Ela tem o mas, né? Ah, fulano, ele é trabalhador, mas aí vem a maldade, né? Aí vem a palavra inadequada para falar da vida do outro. Então, esse mas de acrescentando aí, de acréscimo, quase sempre funciona mal para denegrir, para diminuir as pessoas, e nós devemos tomar cuidado com isso, entendeu? Você pode colocar o mas é o seguinte: olha, fulano está se esforçando para ter uma amizade comigo, mas eu vou fazer o meu melhor para que ele tenha essa boa amizade e nós saiamos beneficiados com esta amizade. O único mas que funciona é aquele que for produtivo, porque mas negativo, mas fulano não é honesto, mas fulano é isso, mas fulano não respeita os outros, mas tome muito cuidado com as maledicências. Elas atrapalham tudo na vida dos outros e elas passam informação que não é real, às vezes, das pessoas que nós estamos comentando. Pare de falar mal contra a natureza, contra Deus, contra os homens. Passe a falar bem.
Falar bem produz bons frutos. E deixando essas 5 coisas que eu disse, então Pedro diz, e que nós possamos desejar como crianças. Criança vive bem, criança não fica em confusão, criança não tem fofoca com ela. Uma criança boa, ela só nos traz alegria. E o apóstolo Pedro fala assim, e como crianças desejamos. Então por isso que o nosso título de hoje é renúncias e desejos. Renunciamos a 5 coisas e então criamos em nós o desejo de, como criança, termos de Deus o leite puro que é a palavra de Deus, aquele leite que vai nos produzir vida, que não tem nada acrescentado nele, e nós possamos então desfrutar disso aí, porque esse leite puro que é a palavra de Deus, né, que é a vida com Cristo Jesus, vai produzir em nós salvação para nossas almas. Então medite nisso hoje. Deixa essas 5 coisas e deseja ardentemente servir a Jesus em novidade de vida. E estaremos falando mais coisas profundas nos dias vindouros. Mas eu quero que Deus te abençoe muito. Hoje, fora dos meus pijamas, porque cheguei do Brasil, mas buscando a Deus, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.